Ou seja, o piloto de um avião teve que desviar de um OVNI para não bater nesse OVNI. Esses fenômenos estão por toda parte. Quem ainda não presenciou vai presenciar. E em breve, evidente que existe uma presença de alguma coisa que nós desconhecemos aqui no planeta Terra. Todos os dias são reportados centenas de milhares de avistamentos de OVNI no planeta Terra. E por mais que a gente queira manter o ceticismo, e por mais que existam pessoas por aí com desculpas estranhas e explicações sem sentido para esse fenômeno, nós não podemos negar que houve um aumento absurdo e bizarro nesse fenômeno nos últimos 4 anos. E eu recebo centenas de relatos e vídeos de vocês todos os dias. Vira e mexe, então, alguém filma alguma coisa estranha no céu. Essa semana, alguns vídeos de Minas Gerais viralizaram. Vocês viram? Esse vídeo em questão era uma pipa, mas eu recebi um outro vídeo de uma seguidora minha, lá da Serra da Mantiqueira. E nesse vídeo aparece um objeto muito estranho, totalmente sem explicação. E é aquilo que eu sempre falo pra vocês. As pessoas tentam justificar o injustificável, dar qualidades naturais para coisas que são sobrenaturais. Ou seja, iludido é pior que doido. Essa semana também, o Arquivo Nacional divulgou novos relatos feitos por pilotos brasileiros ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo a respeito de avistamentos de objetos voadores não identificados. Somente no ano passado, cerca de 30 reports foram feitos ao órgão que é vinculado à Força Aérea Brasileira. Bom, 30 reports é o que eles estão nos contando, né? Mas e a parte que eles não estão nos contando? Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita que às vezes pilota naves por hobby. E temos até uma filmagem minha que vazou aí nas redes sociais de eu pilotando um OVNI aqui em casa. Eu tô zoando, mas o assunto é sério. É mais sério do que vocês imaginam. Nesse vídeo aqui, então, eu vou te contar tudo o que está rolando. E não se esqueça que agora no sábado, dia 24 de agosto, ao 12h15, nós teremos uma super live aqui nesse canal. Nessa live eu vou apresentar todas as teorias da conspiração envolvendo o desaparecimento de uma aeronave muito famosa. E já adianto para vocês que temos sim OVNIs envolvidos nessa parada. E é sério, se eu fosse você, eu não perderia essa live por um absoluto nada. Além disso, você já se inscreveu no canal novo, no canal de shorts. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque é de graça. Lá eu posto vídeos curtinhos, rapidinhos, de coisas que acontecem no dia a dia, que às vezes não dá tempo de postar aqui nesse canal grandão. Então vou deixar o link aqui em cima nos cards, aqui embaixo na descrição e também aparecendo nas telas finais desse vídeo. Presta bastante atenção nessa notícia que saiu em todos os portais que você pode imaginar, mas essa em específico que eu vou ler para vocês saiu no portal da CNN Brasil. O Arquivo Nacional divulgou novos relatos feitos por pilotos brasileiros aos Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo a respeito de avistamento de OVNIs, ou seja, de objetos voadores não identificados. Somente no ano passado, cerca de 30 reports foram feitos ao órgão que é vinculado à Força Aérea Brasileira. Segundo os documentos disponibilizados, a maior parte dos registros foi feito na região sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Também foram disponibilizados áudios de conversas de piloto com controladores relatando o avistamento desses OVNIs. Em um dos relatos, protocolado no dia 7 de fevereiro do ano passado, o piloto de uma aeronave diz ter visto, por volta das 3 horas da manhã, uma luz nas cores vermelho e verde e em formato circular do tamanho de uma bola pequena a grande
grande, ou seja, o objeto variava de tamanho. Ele indicou que o objeto voava 10 vezes mais rápido do que um avião comercial. E esse avistamento aconteceu em Navegantes, no litoral de Santa Catarina. Agora, entre aspas, o piloto relatou que essa ocorrência assemelha-se a outros episódios ocorridos em outubro de 2022, no mesmo setor e já reportados, diz o documento. No dia 20 de abril, um piloto comunicou ter visto um OVNI parado por volta das 21h30, quando já se aproximava para pouso no aeroporto de Porto Alegre. Segundo informou, o objeto também aumentava e diminuía e apresentava uma cor branca ou alaranjada. Outro profissional da aviação que fazia um voo em direção a Santa Catarina relatou que por volta das 2 da manhã no dia 21 de janeiro, quando sobrevoava a cidade paulista de Ilha Comprida, visualizou de 4 a 5 objetos com luzes brancas intermitentes e a longa distância. A velocidade, segundo ele, era muito rápida, no mínimo 8 Mach, ou seja, 8 vezes a velocidade do som. Os objetos, conforme reportados, faziam movimentos circulares, por vezes formando um círculo e que aproximava-se e distanciava-se um do outro. O espanto foi em decorrência de que as luzes e a movimentação desses objetos não correspondem a um satélite ou lixo espacial ou a qualquer outro fenômeno conhecido. Em 5 de fevereiro, um piloto da companhia aérea que fazia um voo entre Belo Horizonte e Porto Alegre relatou que, na aproximação do aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, viu de 5 a 6 objetos cujos tamanhos, nas palavras dele, se aproximavam a faróis de aeródromos. Ele relatou que o jato voava a cerca de 38 mil pés de altura, ou seja, 11,6 mil metros, e que os OVNIs voavam a 1,5 palmo acima da aeronave, a 3 ou 4 vezes a velocidade do som. Em abril, outro piloto da linha aérea que fazia a rota Brasília-Marabá disse que perto da meia-noite viu uma luz amarelo esbranquiçada, como se fosse um farol de pouso de avião, girando no sentido anti-horário. O objeto estava acima do seu nível de voo, ou seja, estava a 34 mil pés. O observador conduzia a aeronave na rota Sinop, Mato Grosso, Campinas, São Paulo. O FL-390, que estava a 39 mil pés, avistou o OVNI no seu horizonte 20 graus acima. Segundo o observador, muito acima do FL-400, ou seja, no nível de 4 mil pés, o objeto realizava movimentos circulares, tinha forma semelhante a uma estrela ou um farol e emitia luz branca e por vezes tinha cor de sombra avermelhada. Um piloto que sobrevoava a cidade de Belém do Pará por volta das 6h40 no dia 23 de agosto disse que viu 2 objetos estranhos em formato de estrela. Ao fazer o registro, ele disse que tentou filmar a situação, mas o objeto não aparece nem nos vídeos nem nas fotos. A FAB informa que todos os documentos, vídeos, fotografias, relatos, entre outros disponíveis no âmbito do Comando da Aeronáutica sobre fenômenos aéreos não identificados, no período de 1952 a 2023, já foram transferidos para o Arquivo Nacional e são de domínio público. Em complemento, o Comando da Aeronáutica informa que não realiza estudos e análises acerca do tema. Apenas cataloga as informações prestadas por terceiros e as remete periodicamente ao Arquivo Nacional. A CNN procurou a Latam e a Azul, já que os pilotos de linhas aéreas também fizeram reportes ao Sindacta. A Azul disse que seus tripulantes seguem os mais rigorosos protocolos de segurança e que qualquer eventualidade é comunicada imediatamente ao controle de tráfego aéreo e segue para a investigação das autoridades competentes. Aí aqui embaixo, nessa matéria, nós temos também um histórico que, segundo o Arquivo Nacional, o primeiro registro oficial de avistamento de OVNIs no Brasil é de 1952. A primeira documentação da aparição de um OVNI no Brasil aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e foi registrada com 9 imagens fotográficas. A busca ao sistema virtual do Arquivo Nacional revela quase que 1000 registros relacionados a OVNIs já foram feitos no Brasil. Isso não quer dizer que todos esses casos sejam referentes a extraterrestres, podendo se tratar de drones, estrelas, satélite,
balão meteorológico ou outro fenômeno natural. Só que, gente, não acabou não, tá? Porque tem uma outra notícia que também é vinculada a essa. E a notícia diz: um piloto da extinta TAM Linhas Aéreas, atual LATAM, reportou em 2007 ao 4º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA 4, que, durante um voo no dia 1º de outubro daquele ano, ele precisou fazer uma manobra evasiva após a aeronave se aproximar de um objeto voador não identificado, que ele acreditava ser, entre aspas, uma estação espacial. Ou seja, o piloto de um avião teve que desviar de um OVNI para não bater nesse OVNI. O reporte consta nos registros do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, o órgão vinculado à aeronáutica, e está disponibilizado pelo Arquivo Nacional. De acordo com o relato feito pelo piloto, que não teve o nome informado, a aeronave fazia o voo 8077 entre Manaus e Belém. E por volta de 6h43 da manhã, quando o avião sobrevoava a cidade de Santarém, a uma altitude de 39 mil pés, cerca de 11,9 mil metros, a tripulação avistou um objeto luminoso se deslocando de leste a oeste. O comandante do voo relatou que fez uma manobra evasiva à direita, após avistar o objeto emitindo uma luz forte. Segundo o piloto, a presença do OVNI era acusado no radar. O piloto informou ainda que a referida luz acompanhou o voo até próximo do aeroporto de Belém, e ele achava ser uma estação espacial. Ou seja, o negócio tá feio mesmo pro Brasil. O mesmo objeto, avistado no dia 1º de outubro de 2007 pelo piloto da TAM, também foi visto por volta de 7h12 pela tripulação da extinta Varig Log, que fazia um voo entre Miami, nos Estados Unidos, e Manaus. Mas nós também temos um outro caso envolvendo o voo da TAM. No dia 10 de fevereiro de 2012, a tripulação do voo 3715 da TAM, que fazia a rota Belém-Brasília, informou ter avistado por volta das 19h50 um tráfego desconhecido pelo TCAS da aeronave. Foi necessário ao piloto efetuar uma manobra evasiva pela esquerda, diz o report, também foi feito ao SINDACTA 4. Ao informar a ocorrência, foi constatado pelo operador da hora que havia multiplicidade de alvo na tela do controle do radar. O que eles querem dizer com multiplicidade de objeto na tela é que no radar do controlador de voo existiam duas aeronaves, aquela que estava sendo monitorada, ou seja, o avião da TAM, e outra aeronave ou objeto não identificado. Ambos os casos, o de 2007 e o de 2012, não constam na CENIPA. Além disso, também, no dia 24 de janeiro de 2014, o piloto do voo 9109 da Gol, que fazia a rota Brasília-Fortaleza, afirmou que precisou fazer uma manobra evasiva para desviar de um OVNI no Ceará. O documento informa que o objeto era grande, na cor branca, e foi visto em velocidade supersônica, próximo ao município de Quixadá, a cerca de 170 quilômetros de Fortaleza. Segundo o relatado, o objeto voava em zigue-zague de leste para oeste e não deixou rastros. O mesmo relatório cita que 2 outros pilotos teriam avistado o mesmo OVNI na mesma data. Um deles comandava o voo 6372 da extinta Avianca Brasil, de Guarulhos a Fortaleza. De acordo com o documento, o piloto da Avianca visualizou o objeto por volta da 12h15, na mesma faixa de altitude em que a tripulação da Gol havia feito o avistamento. Somente no ano passado, os SINDACTAs receberam ao menos 30 relatos de avistamento de OVNIs feitos por pilotos brasileiros, e a maior parte deles ocorreu no sul do Brasil. Na reportagem, eles também falam sobre a noite oficial dos OVNIs. Noite essa, inclusive, que vocês sempre me pedem para falar aqui no canal. Mas a real é que nós já temos um documentário completo com a participação de um ufólogo aqui no canal, contando tudo o que rolou nessa tal noite oficial dos OVNIs. Se você ainda não assistiu a esse vídeo, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição, aqui em cima nos cards e também aparecendo nas telas finais desse vídeo. É só clicar e assistir. Agora, sobre esse OVNI aí relatado pelo piloto da TAM em 2007. O piloto da TAM disse que o OVNI parecia ser a Estação Espacial Internacional. E eu, aqui na Polônia, vi
um OVNI com as exatas mesmas características que esse piloto relata. Não sei se vocês sabem disso, mas existem aplicativos de celular, eles mostram a exata posição dos satélites todos que estão em trânsito, eles mostram a exata posição da estação espacial e também mostram a exata posição de todo e qualquer objeto que há no céu noturno. Esse aplicativo fica vinculado à tua localização, ou seja, nesse caso aqui, no meu caso, eu estou na Polônia, então ele vincula ali a minha localização e mostra em tempo real todos os trânsitos de satélite. Existem, obviamente, vários aplicativos que têm essa função, mas eu utilizo o Night Sky, que eu acho o mais completo de todos. E em uma bela noite de 2019, eu estava na varanda, olhando para o céu, e de repente eu vi um OVNI muito parecido com a Estação Espacial Internacional. E eu, obviamente, abri o meu aplicativo ali para conferir se a Estação Espacial Internacional estava em trânsito ali na minha região. E para minha não surpresa, não havia sequer nenhum satélite passando ali pela minha localização naquele exato momento do avistamento. Além disso, a estação espacial, naquele momento, estava em trânsito lá no Havaí, ou seja, claramente não era ela. Eu tava olhando para o céu, aí eu olhei para o aplicativo para ver se tinha algum satélite transitando ali. Quando eu voltei para olhar para o céu de novo, para olhar para aquele objeto novamente, ele já não tinha aquelas mesmas características iniciais. Ele já não se parecia tanto com a estação espacial. Ah, Carol, como assim não se parecia tanto com a estação espacial? A estação espacial se parece com o quê? A estação espacial se parece com uma estrela grande que anda. Então, se você vir uma estrela grande andando por aí, desconfie que pode ser sim a Estação Espacial Internacional. Só que naquele caso ali, naquela hora, ao primeiro momento, quando eu olhei, parecia realmente ser a ISS. Depois, só de eu ter olhado para o celular e olhado novamente para o céu, eu percebi que o objeto não era a estação espacial mesmo, porque ele mudava de tamanho e mudava de cor. As luzes variavam da cor branca para a cor amarela e depois ia para uma cor meio azulada. E o objeto ficou fazendo isso por alguns instantes ali, acho que segundos, e logo em seguida ele subiu numa velocidade absurda. Ou seja, não era mesmo a Estação Espacial Internacional, porque afinal de contas, a Estação Espacial Internacional não sobe em uma velocidade absurda. Então, por mais que as pessoas continuem negando esse fenômeno, por mais que as autoridades continuem negando, e no caso das autoridades brasileiras, conforme o documento informa, não estamos investigando esses casos, e eu duvido muito que esses casos não estão sendo investigados pelas autoridades brasileiras, eu tenho certeza que alguém está investigando esses casos, se não forem as autoridades brasileiras, com certeza as autoridades norte-americanas e europeias, mas alguém está investigando esse caso. Por mais que as pessoas neguem, por mais que as autoridades neguem, esses fenômenos estão por toda parte. Quem ainda não presenciou vai presenciar, e em breve. E vai chegar um momento aqui nesse planeta que todas as pessoas vão ter visto alguma coisa estranha no céu. Porque o fenômeno tá tão exacerbado, mas tão exacerbado que não tem como. Se você ficar prestando atenção no céu noturno por pelo menos uma semana, você vai ver alguma coisa estranha. E vocês lembram que eu comentei lá em 2019? Se prepara, porque vai piorar? Ah, mas como que você sabe disso? Você é vidente? Não, eu não sou vidente, mas é evidente que existe uma presença de alguma coisa que nós desconhecemos aqui no planeta Terra. E digo-lhes mais, o governo sabe e está dissimulando. Esses documentos do Arquivo Nacional, eles estão sendo liberados em doses homeopáticas, para que as pessoas se acostumem aos poucos com essa nova realidade. Aos poucos as pessoas vão começar a aceitar o inaceitável. E quando isso acontecer, as pessoas, principalmente as mais envolvidas em dogmas, principalmente as pessoas mais pragmáticas, vão surtar. Então vocês já se preparem aí, porque o surto vai ser grande. Em todo caso, eu sou o olho que tudo vê, e nós estamos tendo vídeo quase que todos os dias aqui nesse canal, porque os mistérios desse planeta não param. Então, se você aí não está recebendo os vídeos do canal, se o YouTube não está te entregando os vídeos aqui do canal, é super fácil, é só você digitar o nome do canal na barra de pesquisas do YouTube, passar aqui no canal, ver os vídeos que você ainda não assistiu e sentar para fazer a sua maratona. Assim você vai
vai ficar muito bem informado sobre tudo o que rola nesse planeta estranho. Então eu vou me despedindo de vocês, avisando que sim, amanhã temos vídeo novo. Fique ligado aqui no canal para não perder nada e também não se esqueça que sábado, ao 12h15 do horário de Brasília, nós teremos uma live e se eu fosse você, eu também não perderia. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!